Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos louvar o Teu santo nome que o Senhor nos concedeu nesse momento, ó Pai, assim acalmando o nosso espírito para receber uma porção da Tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa moldar o nosso ser e transformar a nossa vida para melhor, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade estudando sobre o perdão, né? Estamos fazendo algumas lições baseadas no tema da reciprocidade, podemos dizer assim. São mandamentos recíprocos que Deus tem para a vida da sua igreja, para que os crentes possam colocar em prática uns para com os outros, certo? E estamos estudando sobre o perdão, né? Devemos nos perdoar uns aos outros. Observamos que temos que aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus, ou seja, Deus nos ensinou a perdoar, o próprio Senhor Jesus Cristo também nos deu essa lição. Aprendemos também a disciplina de abandonar a dor na cruz, por mais que alguém nos ofendeu e possamos sentir dor por isso, precisamos lançar aos pés da cruz e deixar o Senhor Jesus Cristo sarar as nossas feridas, porque Ele sabe fazer todas as coisas. Não depende de nós, mas dele. Ele nos deu a ordem do perdão e nós temos que obedecer. É isso que devemos fazer. Nós fizemos até uma observação bem interessante, que é o que nós temos que colocar em prática sempre em nossa vida quando se fala de perdão. Nós temos que liberar o perdão antes que a pessoa que nos ofendeu venha a pedir o perdão. Isso nós já temos que fazer logo. Alguém nos ofendeu, o que é que nós temos que fazer? Liberar o perdão logo e limpar o nosso coração, certo? Para que isso? Esse liberar o perdão antes que a pessoa venha pedir perdão, nos ajuda em quê? Essa perguntinha só para refletir, né? A nós não vivermos amargurados, nós não guardarmos aquela mágoa, nós tirarmos da nossa vida a amargura. A ira, a amargura, essas coisas têm que sair de nós. Não pode ficar no nosso coração, nem matinando, né, a nossa mente, porque aí vai acabar isso aumentando e a gente vai ter mais dificuldade de perdoar. Então, alguém nos ofendeu, libera o perdão logo e vive em paz, né? Se a pessoa vai vir pedir perdão ou não, aí já não é conosco. Deus não diz assim, olha, quando alguém te ofender, vai lá e obriga ele a te pedir perdão. Deus não ensina isso. Deus ensina que a gente tem que perdoar. Então, perdoa e pronto. E deixa Deus trabalhar na nossa vida. E na vida da pessoa também. E aí, quando nós liberamos o perdão, irmãos, fica até mais fácil de orarmos por aquela pessoa. Porque a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Então, como é que eu vou orar por alguém que eu nem perdoei? Então, eu tenho que perdoar primeiro, para que eu possa conseguir orar por aquela pessoa e Deus assim possa transformar a vida dela, né, da pessoa. Hoje nós vamos estudar sobre o valor de verbalizar a atitude. Verbalizar, nós precisamos falar, ou seja, pedir o perdão. Nós precisamos também liberar o perdão. O que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer tanto do devedor quanto do prejudicado, né? Então, ou seja, tanto quem ofendeu como o ofendido. Nós precisamos verbalizar isso, né? Se nós ofendemos alguém, nós temos que verbalizar o pedido de perdão. Não é ficar em silêncio e começar a se aproximar da pessoa simplesmente e achar que isso já foi um pedido de perdão. Não, precisamos verbalizar, falar, certo? Tem até, irmãos, um livro, que eu não sei o título, mas foi um irmão que comentou comigo que achou bem interessante. Ele disse que nesse livro ensinava a ele que quando ele estava sendo tentado, quando a pessoa é tentada e não está conseguindo vencer a tentação sozinho, ele tem que procurar uma pessoa da sua confiança, né? Ou seja, um crente no Senhor Jesus Cristo, né? Uma pessoa que vai dar conselhos para o bem, e ele tem que contar aquela tentação para a pessoa que está sendo tentado naquela área. Dizer, ó, irmão, eu estou passando por isso, estou sendo tentado e tal. Não caí na tentação, né? Ainda, graças a Deus, mas estou sendo tentado. Então, nós precisamos procurar uma pessoa de confiança e compartilhar as tentações que estamos sofrendo.
Isso nos ajuda, né, os que estão sendo tentados, ajuda a vencer a tentação. Isso foi o que um irmão compartilhou comigo um dia, né, que leu um livro que falava sobre isso. Então você vê aí o quê? A importância de verbalizar, de você conversar, falar com alguém. Primeiro você fala com Deus. Se você não está conseguindo vencer essa tentação sozinho, então procura alguém de confiança e conversa com essa pessoa. Diz, olha, eu estou sendo tentado nisso. E aí vai, né, criando força para se afastar daquela tentação. E automaticamente aquela pessoa com quem você compartilhou vai orar também por você. Então é mais uma pessoa orando a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, para que você não caia em tentação. Certo? Isso é muito importante, a questão de verbalizar. Então, tanto quem ofende precisa verbalizar o pedido de perdão, como quem foi ofendido também, no momento oportuno, verbalizar o perdão. Em seu ensino aos discípulos, o Senhor Jesus disse que devemos procurar diretamente aquele que cometeu uma falta contra nós. Então, se alguém cometeu uma falta contra nós, nós temos que ir lá e procurar essa pessoa para poder resolver o problema. Certo? Deve haver uma conversa particular entre esse encontro, deve ser promovido em ambiente de amor, não é um ambiente de acusação, certo? É um ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida. E havendo arrependimento genuíno, devemos exercitar o perdão. Caso a pessoa que nos ofendeu não reconheça a falta, aí nós podemos chamar testemunhas para ajudar. Se persistir em não se arrepender, aí nós podemos buscar o auxílio da igreja. Vamos ver o texto que fala sobre isso. Nós costumamos falar que é o texto que fala sobre a disciplina eclesiástica. Mateus 18, verso 15. Mateus 18 e 15. Mateus 18 e 15 diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, se alguém pecou contra você, então você vai lá, argui esse irmão, ou seja, você vai conversar com ele. Olha, aconteceu isso, você fez isso, tal. Não é acusando, não é dizendo, você tem que se arrepender, viu? Porque, não é obrigando as pessoas a fazer o que elas não querem fazer. É conversar numa boa e mostrar o problema que aconteceu. E se a pessoa te ouvir, ou seja, se ela se arrepender, ganhaste teu irmão, ou seja, morreu o assunto, né? Morreu o assunto. Você perdoou, se a pessoa se arrependeu, pediu perdão, pronto, você perdoa e acabou. Não tem o que sair dizendo para os outros, aumentando história, mais nada, acabou, morreu ali. Se, porém, não te ouvir, ou seja, se não se arrepender, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Às vezes, quando a gente lê esse texto a primeira vez, a gente fica assim meio, como é que chama um ou duas e tem 2 ou 3? Né? Observe a matemática, né? Você foi o ofendido. Você vai falar com o ofensor. Aí o ofensor se arrepender, resolveu, pronto. Se ele não se arrepender, você vai chamar uma ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3, 2 ou 3. É você e as testemunhas. Por isso que ele diz, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. Entenderam? E às vezes quando a gente lê a primeira vez, a gente fica voando, né? Chama 1 ou 2 e tem 2 ou 3, apareceu mais alguém, né? É você e as pessoas que você chamou como testemunha. Aí vai ter 2 ou 3. Porque se você chamar só uma, vão ser quantas testemunhas? Você e a pessoa que você chamou. Se você chamar 2, vão ser 3 testemunhas. Você e as 2 que você chamou. Certo? Só para a gente entender bem, que depois a gente fica sem compreender, né, direitinho o que é que está acontecendo. Então, se a pessoa se arrependeu quando você foi falar com ela, beleza, perdoou, resolveu tudo. Se não, aí você chama 1 ou 2 pessoas para conversar com esse ofensor ou essa ofensora, né? Aí, se ele se arrepender, se o ofensor se arrepender, pronto, morreu o assunto ali também. Não tem mais que falar para ninguém. Se não os atender, ou seja, se não se arrepender diante dessas testemunhas ainda, então leva para a igreja. Diz-o à igreja. Se ele se arrepender diante da igreja,
Morreu o assunto, acabou ali. Mas se ele não se arrepender e se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Então você observa que o perdão, irmão, não é uma opção. É uma ordem que Deus está dando. Se você ofendeu alguém, você tem que se arrepender e pedir perdão. Porque se não fizer isso, olha onde é que vai chegar o problema. Você vai ser considerado como gentil e publicano. Alguém que não faz parte da igreja de Deus. Então você tem que ser excluído da igreja. Parece pesado, né? Às vezes alguém pode até achar, mas irmão, é muito pesado esse negócio, né? De expulsar um irmão da igreja, tirar do rol de membros da igreja. É muito pesado isso. Não, não é pesado porque foi Deus que mandou fazer. Então se Ele mandou, a gente só tem que obedecer. Nós não temos escolha, irmão, no sentido de obedecer a Deus ou não. Até temos escolha que Deus nos deu a liberdade, né? Mas nós vimos ontem, não vimos? No devocional de ontem à noite, no culto de oração. O problema que é não obedecer a Deus. Vocês viram o que aconteceu com Saul, né, e tal, que a gente comentou no devocional de ontem. Então, tenham muito cuidado. Deus nos dá liberdade, Ele dá a ordem, perdoe. Mas a gente pode dizer, não, mas espera aí, rapaz, eu acho que não é tão assim, o meu erro não foi tão grande, né? Para eu ter que me arrepender. Mas espera aí, você errou? Errou, então se arrependa. Simples assim. E a igreja dizer, não, irmão, fulano de tal errou, mas é tão gente boa, né? Está há 20 anos na igreja, rapaz, é gente boa demais, aí por causa desse problema, vamos deixar para lá, né? Não deixe não. Porque se Deus disse que tem que agir dessa forma, se nós não agirmos, nós vamos ser punidos. Então, cuidado. Né? Tem até um ditado popular que diz assim, quem tem pena do coitado, fica no lugar dele, não tem? E aí se aplica, né, esse ditado a essa questão da obediência a Deus. Se eu vou ter pena de quem pecou contra Deus e não obedecer a Deus, então eu vou ficar lá no lugar do coitadinho, que eu estou achando que é um coitadinho. Porque eu também vou incorrer na desobediência. Se o fulano de tal lá desobedeceu a Deus e pecou, e eu não obedeci a Deus porque estou com pena dele, que errou, eu vou estar errando diante de Deus e vou sofrer as mesmas consequências ou até piores. Então tenhamos muito cuidado. Nós temos que obedecer a Deus. Que isso custe o que custar, né? Às vezes é doloroso você disciplinar um irmão. Às vezes não, sempre é doloroso. Quem é que gosta de bater no filho? Quem é mãe aqui, que sempre gostou de dar uma lapada no menino? Espera aí que hoje eu estou com vontade de dar uma surra no menino, né? Quem era o pai que fazia isso, a mãe? Ninguém faz porque gosta de fazer. Faz porque, por obediência a Deus, tem que disciplinar o filho quando ele desobedece aos pais. Você faz isso para o bem dos seus filhos, porque Deus mandou fazer. Se o seu filho desobedecer, você tem que aplicar a disciplina. Então, como essa disciplina, irmão? Aí, cada pai faça do seu jeito e preste conta com Deus, né? Eu sei como é que faz, né? Não tenho filho, mas aprendi na teoria aqui como é que se faz. Então, cada um faça. Mas nós temos que fazer. E não faz porque acha bom, não. Eu já ouvi a história de vários pais que dizem assim, eu disciplino meu filho, ele vai chorar para um lado e eu vou para o outro. Chorar também. Porque não quer bater no filho, mas faz por obediência. E eu conheço a história de uma família que o pai fazia isso, olha que o pai é casca grossa. Mas ele fazia isso. Disciplinava o filho e às vezes ia chorar. Mas hoje está colhendo os frutos, né? Que os filhos são uma bênção na vida deles. Então, vale a pena obedecer a Deus ou não? Sim. Então, não adianta. Mesmo que a gente chore, que a gente sofra, mas é melhor obedecer a Deus. Nós vimos ontem também, né? O obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, é melhor a gente obedecer a Deus. Certo? Então é assim que Deus ensina que tem que ser a disciplina. E há alguns casos, irmãos, eu vou ler o texto, né, abrir um parênteses para a gente ler esse outro texto, 1 Coríntios capítulo 5, para a gente entender. Ó. Aqui a disciplina eclesiástica, quando acontece que um irmão peca contra outro somente. O irmão pecou contra outro. Como é que deve tratar? Dessa forma. O irmão ofendido vai lá falar com o ofensor, tenta resolver, não resolveu, chama as testemunhas, não resolveu, chama a igreja, não resolveu, expulsa da igreja. Certo? Isso é quando é uma ofensa entre um irmão e outro. O irmão ofendido tem que procurar a solução. Certo? Beleza. Agora vamos entender um outro caso de pecado quando acontece, que às vezes as pessoas confundem. 1 Coríntios capítulo 5. Acham que nesse caso
tem que aplicar a mesma disciplina eclesiástica de Mateus capítulo 18. Ah, não, aconteceu esse caso de 1 Coríntios 5, então não tem que procurar a pessoa lá, o ofensor, e tratar com os mesmos passos de Mateus 18. Não é assim, viu? Não é assim. São dois casos de pecado diferentes, de ofensas diferentes. Vamos observar aqui 1 Coríntios 5 para você ver. Ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso era uma pessoa da igreja, né? Vou falar essa palavra para poder entender. Era um crente, né, que estava tendo um caso com a madrasta. Não era com a mãe dele, viu? A mulher do seu próprio pai. Então era a madrasta dele, certo? Porque se fosse a mãe, diria, se atreva a possuir a sua própria mãe, né? Mas não era, era a madrasta. E olha o problema, isso era um pecado público, que Paulo nem estava lá em Corinto, mas estava sabendo da história lá onde ele estava. Então era um pecado público, estava escandalizando o nome do Evangelho, né? O nome de Deus e a igreja de Deus. Então o que foi que eles fizeram? Ah, vamos lá, né? Mateus 18, é? Vamos aplicar Mateus 18. Vamos lá, falar com esse irmão, né? Ver se ele se arrepende. Se ele se arrepender, está resolvido. Era assim? Não, o tratamento é diferente. Versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos. Não estavam obedecendo a Deus e cumprindo a disciplina que Deus mandava. E não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Cadê os passos de Mateus 18? Ah, pai, vocês não foram lá falar com ele? Paulo não relembrou a disciplina eclesiástica de Mateus 18 aqui. Vocês não foram falar com ele para ver se ele se arrependia? Vocês não levaram as testemunhas? Vocês não colocaram o caso diante da igreja? Paulo não relembrou Mateus 18. Paulo já disse, olha, para que fosse tirado do vosso meio. Quem tamanho traje, praticou. Então, o que é que se entende, irmãos? No caso de pecados públicos, e nesse caso especificamente de imoralidade, não tem o que tratar com a igreja. A igreja, o que é que vocês acham desse pecado? O que é que a gente faz, né? Não tem o que fazer não, é pecado público, escandalizou, a sociedade está sabendo e trouxe um problema para o testemunho da igreja. Então, tira do meio. A Bíblia fala aqui que a gente tem que ir lá, falar com o irmão, procurar para ele se solucionar o problema? Também não fala. Tira do meio e acabou. E deixa lá. Aí a gente relembra da história do filho pródigo. Lembra? A gente já falou do filho pródigo. Aquela história do filho pródigo, se encaixa aqui também. Quis andar conforme você quer nos seus prazeres da vida? Pois vá, é escolha sua. Mas a igreja está de braços abertos a receber quando há o arrependimento verdadeiro. Né? O que nós aprendemos quando estudamos lá a história do filho pródigo, né? A parábola. Versículo 2, né? Muito bem, já lemos. E o 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Ele já sentenciou, ele não pediu a opinião. Igreja, o que é que vocês acham? Já sentenciou. Como se estivesse presente, como se eu estivesse aí, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, irmãos, não precisa levar o caso à igreja para tratar, saber o que a igreja acha disso. Não. Foi esse tipo de pecado, imoralidade, né? Não tem o que tratar. É tirar do vosso meio. É assim que Deus ensina a fazer. A gente gosta de fazer isso? Não, irmão, a gente detesta fazer isso. Mas tem de fazer, porque foi Deus que mandou fazer assim. Se a gente não fizer, nós vamos sofrer as consequências da desobediência a Deus. Vamos sofrer as consequências. Observe como é que funciona. Lá na escola, a gente coloca regras, né? Tem as regras lá. Menino, tu não pode dizer um palavrão com o outro. Não pode, é proibido palavrão lá na escola. Aí o que é que às vezes acontece, casos que levam para mim lá na diretoria, né? Eu não sou diretor, sou coordenador da turma da tarde, né? Aí o que é que acontece? Eu estou, né? Coordenador, né? Aí o que é que acontece? Tem hora que o menino chega lá, professor, o que foi, menino? Fulano de tal me chamou de... Aí diz o palavrão, né? Não sei de quê. Aí eu, rapaz, chamo o outro. Aí quando eu chamo o outro,
Rapaz, que foi que houve? Tu chamou o menino? Não, eu chamei porque ele me chamou. Digo, opa, então peraí, os dois erraram, os dois vão pagar o pato, não é não? Se na primeira vez que o cara chamou ele não tivesse dito nada, tivesse trazido para mim um problema, eu ia punir só um, né? Mas como o outro revidou, desobedeceu também a regra. Aí o cara se faz de vítima, não, eu fiz porque o outro fez. Aí todos os dois vão pagar o pato agora, né? Aí eu digo isso muito a eles, eu digo, olha pessoal, vocês têm que aprender que a regra é regra. Se alguém quebrou a regra da escola contra você, você vem e me procura. Que aí eu vou punir só ele. Mas no momento em que você também quebra a regra, você também vai ser punido. É assim que funciona a lei de Deus, irmãos. Por isso que a gente aplica assim lá na escola. Certo? Porque se Deus disse para a gente agir assim, quando houver esse tipo de pecado, então a gente tem que agir assim. Porque se eu não agir, eu também vou estar em pecado contra Deus. Deus vai me punir também. É o pecado de ação, foi o que foi cometido por esse indivíduo, né? Ou de ação. Se nós não aplicarmos essa disciplina, nós vamos pelo pecado de omissão. Que eu me omiti de fazer algo que Deus disse que eu tinha que fazer. É a mesma coisa lá de Mateus 18. Quem ofendeu, praticou o pecado de ação. Ele agiu e fez algo errado. Ofendeu o outro. Se eu, ofendido, não for procurar para resolver o problema, então eu vou estar pecando contra Deus pelo pecado de omissão. Porque eu deixei de agir como Deus disse que eu tinha que agir. Ficou claro, não? Meio confuso, né? É porque eu falo ligeiro, desculpa aí. Se ficar rápido, você diz, ei, piso no freio aí, né? Porque eu tenho a mania de falar rápido. Então, irmãos, nós temos que, resumindo, né? E revisando, nós temos de obedecer a Deus, senão nós estaremos pecando diante dele, por omissão. Deus manda eu fazer, eu tenho que fazer, mesmo que eu não goste de fazer aquilo, eu tenho que fazer, porque senão estarei pecando diante de Deus, certo? Então a passagem de Mateus 18 nos ensina a respeito do valor da conversa para buscar a solução dos problemas de relacionamento. Tem algum problema? Vai resolver. Busca conciliação, né? Conversar em amor. E aí vamos ver aqui algumas dicas que podem ajudar a praticar o perdão. Primeiro, buscar Deus para que Ele trabalhe o seu próprio interior. Nós temos que pedir a Deus as misericórdias dEle para que Ele trabalhe em nossa vida, para nós fazermos o que Deus manda. Às vezes, irmãos, o ofensor está só esperando a gente procurar ele. Às vezes está lá doido para pedir perdão, mas tem vergonha. E aí Deus já faz dessa forma. Ele diz, olha, você foi ofendido, mas vá lá conversar e expor o caso. Às vezes a pessoa está lá aflita, doida para pedir perdão, mas não tem coragem. E aí falta só um empurrãozinho de você chegar lá e conversar. Ô, meu irmão, me perdoe, pai. Eu errei realmente, mas eu estava com vergonha de ir lhe procurar. Por isso que Deus faz assim, irmãos. Certo? Ele sabe todas as coisas. Se você já ofender alguém, ninguém levante a mão, né? Às vezes você não fica doido para pedir perdão, né? Mas tem vergonha. Se o irmão viesse lhe procurar, você, rapaz, graças a Deus você veio, né? Estava doido para conversar com você mesmo, me perdoe. Pronto, resolveu. Por isso que Deus age dessa forma. Então, nós temos que buscar a Deus para que Ele trabalhe no nosso interior. Para que a gente quebre esse orgulho e procure a pessoa que nos ofendeu. Ore antes da conversa, né? É o que nós temos que fazer. Antes de conversar com a pessoa, orar, pedir a Deus que ilumine e dê sabedoria em toda a conversa. Dependendo do assunto, ore muito. E se for possível, jejue em favor do encontro. Dependendo do que é o caso, você pode ir até além, não só orar, mas também jejuar por isso. Quando estamos emocionalmente abalados, temos a tendência de dizer coisas que podem até estar corretas, mas de forma errada. Isso pode dificultar a reconciliação. Ou seja, não resolva as coisas de cabeça quente. Porque às vezes você está ali emocionalmente abalado, cabeça quente, aí vai falar algo que é até certo que deveria ser falado, mas da maneira errada. E aí dá problema. Certo? Segundo, né? Outra dica aqui para nos ajudar a praticar o perdão. Procure momento e lugar adequados para falar com a pessoa faltosa. Então, nem sempre o imediatismo é o melhor caminho para resolver um problema. Então, não é que alguém me ofendeu agora, então bora começar agora. Vamos conversar logo, para resolver logo.
cuidado. Porque ali você pode estar com o nervo à flor da pele, cabeça quente, não refletiu no que é que você vai falar, nem pediu a Deus sabedoria para falar, e aí pode não resolver o problema, você pode criar outro. Ao invés de você, que é o ofendido, reconciliar, você vai acabar ofendendo a pessoa e vai estar pecando também. Aí já gerou um outro problema. Então esfria a cabeça, pede a Deus sabedoria, e aí depois, com calma, com amor, vai atrás de resolver o problema. Terceiro lugar, procure sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito, você entender realmente o que aconteceu. Sempre tem caso da escola para contar, né? É porque a gente lida com o ser humano, né? E a Bíblia é o manual do ser humano, né? Então a gente acaba vendo alguns problemas que acontecem com o ser humano. Não é que o problema está na escola, viu? Lá nós solucionamos problemas dos seres humanos. É essa a nossa tarefa lá, né? Eu entendi lá a minha missão na escola, é resolver os problemas do ser humano da escola. Então as crianças têm problema, a gente vai lá resolver. Os pais têm problema, mas a gente tem que ir lá e resolver, né? Se for dentro da escola, se for fora, não tem nada a ver com a vida dos outros, né? Mas se for dentro do ambiente escolar, nós temos que chamar os pais e resolver também. Então a gente soluciona o problema. Quando a gente vê Deus ensinando a resolver o problema, aí eu já ligo, né? Será que isso aqui dá para usar na escola? E aí tento aplicar esses ensinamentos de Deus também lá, certo? Então é muito interessante. Então, procurar sabedoria para discernir, você entender o que realmente está acontecendo. Tem casos que acontecem lá com os alunos, que o aluno traz um problema como se fosse muito grande, né? Professor, é porque não sei o que. Aí eu me diga uma coisa, você perguntou ao fulano se era isso mesmo? Não, meu amigo, então chama primeiro. Pergunte se era isso. Aí quando a gente chama, ei, você queria, quando você falou isso aí, você queria dizer isso, isso, isso com ele? Não, professor, Deus me livre. Aí eu pergunto, me diga uma coisa, tem algum problema aqui mesmo? Tem não. Vamos estudar. Entendeu? Falta só o entendimento às vezes. As pessoas, não todas, mas algumas não sabem se comunicar. Aí acha que alguém queria dizer aquilo com ela porque olhou assim, ó. Não é porque olhou para mim com o olho torto, ele baixou um olho, então ele estava querendo dizer que eu era feio, que eu não sei o quê, porque eu não gosto dele. Pelo amor de Deus, você está lendo pensamento agora, é? Pergunte, ei fulano, você olhou para mim assim, você está com dor no olho, né? Ou está tendo quer me dizer alguma coisa, né? Procure discernir o problema. Entender o que é que está acontecendo antes de você julgar alguém. Eu tento ensinar as crianças, pessoal, antes de você estar acusando as pessoas, tem que ter uma mente boa, uma mente sã, limpa, pura, e pensar bem dos outros, não só pensar mal. Tem gente que só pensa mal dos outros. Se der um bom dia e a pessoa não der um bom dia, que não gosta de mim. Que vitimismo é esse, irmão? Pense que às vezes a pessoa está doente, a pessoa está pensando em um problema familiar, às vezes está enfrentando um problema em casa, você não sabe da vida dos outros. Aí a gente tem a mania de só culpar os outros, só acusar os outros. Pense bem das pessoas. Isso é mais sadio para nós, para a nossa própria mente. Em vez de a gente estar poluindo ela, enchendo de pensamento ruim, negativo, e enche de pensamentos positivos e misericordiosos. É muito melhor para nós, mais produtivo. Pense bem, rapaz, o fulano tal, às vezes pode estar com um problema familiar, doente, um parente no hospital, você não sabe. Se o conhecimento de mundo, irmãos, e da Bíblia, antes de tudo, né? Deus nos dá o conhecimento e a gente passa a viver no mundo, a adquirir experiência, a gente passa a observar que, às vezes, muitos problemas, ou a maioria deles, se não todos os problemas que nós temos, são gerados aqui, ó, na nossa mente. Nós é que problematizamos o mundo. A vida é muito mais simples. Se você souber enxergar a vida com a ótica bíblica, como Deus ensina. Deus não ensina para a gente ficar pensando mal dos outros, ensina? Não, Deus ensina para a gente amar o próximo, ser misericordioso, compassivo, longânimo. É isso que Deus ensina. E é por que a gente faz o contrário? Porque nós somos desobedientes. Então está aqui, ó. Eu tenho que colocar na minha mente que eu não posso pensar mal dos outros. Tenho que pensar bem das pessoas. E não estar sempre me fazendo de vítima, como se eu fosse sempre, eu aqui não presto, eu aqui não sei o quê, porque ninguém gosta de mim, é porque... Deus não diz que a gente... Deus diz que a gente não presta. Diz assim, que eu sou pecador e não mereço nada, né?
só mereço a morte. Mas no sentido do ser humano em vida, nós podemos ser úteis diante de Deus. Então por que eu vou sempre me menosprezar e achar que os outros não gostam de mim e eu criar todo esse problema na minha mente? Isso vai acabar gerando problemas emocionais, psicológicos, depressivos, e eu quem vou sofrer. E Deus não quer isso. Porque se eu me tornar uma pessoa assim, eu me torno uma pessoa improdutiva. Porque eu não quero sair de casa, eu não quero ver ninguém, eu não quero me relacionar com as pessoas. E como eu vou servir a Deus se eu não posso estar entre as pessoas? Olha o tamanho do problema, vocês estão vendo? Às vezes a gente não vê. Essa minha atitude pode gerar o que de problema na minha vida? Nós não observamos, a gente só age pelo orgulho. Aquilo que eu quero e que eu penso, e penso que é certo e quero fazer assim. Mas você está pensando no que é que pode trazer de prejuízo para a sua vida lá na frente? Às vezes a gente não pensa. E aí quando nós adquirimos o conhecimento de Deus, da palavra dele, aí abre a mente, né? Opa, não pode acontecer esse problema. Eu posso ser uma pessoa improdutiva e não servir a Deus se eu alimentar pensamentos negativos para com as pessoas. Olha as consequências disso. Então vamos pensar bem dos outros. Vamos tentar entender as pessoas. Se alguém olhou para você com o olho torto, é porque às vezes está com cisto no olho, né? Vai lá ver o que é, um problema na visão, entendeu? Mas não acusar, porque não gosta de mim. Não. Pense bem dos outros, vive em paz. É muito mais produtivo para nós. Então procure entender o que realmente está acontecendo. Somos humanos e podemos achar que um determinado fato ocorreu, mas, na verdade, não foi bem o que entendemos. Estando bem claro o assunto, procure falar com sabedoria ao faltoso, pois uma palavra doce pode ser esclarecedora. Verifique se a pessoa entendeu a sua dor. Então procure ser bem claro. Vocês já conversaram com alguém que quando você tenta falar com a pessoa arrodeia, e não diz nada? Já não. Tem pessoas que são assim, não procuram ser objetivos para resolver o problema. Vai arrodeando, né? E não chega no fim. Então, quando vai resolver alguma coisa, procure ser bem claro, bem objetivo. Se possível, repita 2, 3 vezes. Às vezes eu faço isso, né? Mania de professor, né? Repetir, para ver se fica bem claro na mente, que é para não dar mal entendido. Porque senão depois, rapaz, o pastor, né, disse isso, mas será que era aquilo mesmo que eu queria dizer, né? Às vezes as pessoas interpretam errado e não tem coragem de chegar aí, pastor. Rapaz, você disse aquilo no culto naquele dia. Era isso mesmo, que eu entendi? Aí a gente vai se comunicar, explicar, esclarecer, às vezes evitar um grande problema. Que às vezes a pessoa não diz nada, não procura para entender melhor o que é que foi dito e sai espalhando. O pastor disse isso. Aí depois, um dia, 2 anos depois, vai entender que realmente não foi aquilo que eu quis dizer. Mas e as pessoas para quem ele falou, tem como ela corrigir? Aí é um problema, né? É um problema. Então, antes da gente espalhar a conversa, é bom a gente tirar limpo a história primeiro, né? Se é de que tem que espalhar, que tem delas que nem se pode espalhar, né? Então, a gente procura entender primeiro o que é que realmente está acontecendo para se comunicar bem, né? E não gerar problema, mas sim resolver problemas. Quarto lugar, o que é que pode nos ajudar a praticar o perdão é evitar falar abertamente com terceiros sobre o assunto, ou seja, não espalhar. Caso seja necessário, busque a ajuda de um conselheiro, mas nunca com espírito de fofoca. Essa pessoa deve servir apenas como agente de cura. Entenderam? Resolver problemas. Vocês vamos pegar um conselho para a vida, né? Para a vida. As pessoas que se dão bem na vida, em todas as áreas, são aquelas que aprendem a resolver problemas. As pessoas que só sabem gerar problemas, criar problemas, elas sempre se dão mal. Vão viver frustradas, vão viver desanimadas, angustiadas com a vida. E às vezes, ninguém quer estar perto dessa pessoa. Às vezes você bloqueia os relacionamentos, a convivência com os outros, porque você só sabe gerar problema, criar problema. As pessoas que se dão bem são aquelas que resolvem problemas. As pessoas que atraem os outros a si também são essas pessoas que resolvem problemas. Rapaz, isso é um problema. Não, vamos resolver, peraí, vem cá. Me conte aí, bem direitinho aí. Vamos fazer isso, ver se dá certo. Bora. Vai lá, faz. Pai, deu certo, deu. Você ganhou um crédito. Não glória para si,
Você ganhou um crédito no sentido de ter credibilidade. As pessoas vão ter mais atenção quando você falar, porque sabe que você não está lá para acusar ninguém, você não está para falar mal de ninguém. Quando você fala, são palavras de cura. É resolver problema, ajudar as pessoas. E é isso que Deus diz para nós fazer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente a que for digna para edificação. A boca do crente, irmão, tem que ser remédio, cura para as pessoas, ajudar os outros. E não para estar criticando, falando mal, fofocando. O crente não foi chamado para isso. O crente foi chamado para ser remédio, sal e luz. Não é não? Sal e luz. Então a gente precisa entender isso para viver conforme a vontade de Deus. Caso você seja o devedor, procure ser humilde e pedir perdão. Uma das piores coisas que a pessoa ofendida é quando o ofensor dá uma longa lista de desculpas, mas não assume a responsabilidade pela falta. Já perceberam isso também? Quando alguém erra diante de você, aí você vai lá tratar o problema. Ah, pai, mas por que você fez isso, isso, isso? Não, mas é porque não sei o quê, barababá, porque o galo cantou, o gato miou, e inventa meio mundo de história, mas não assume a culpa. Isso é um problema, irmão, porque não resolve nada. Só ficar inventando desculpa não resolve. Então, se houve uma ofensa, procura resolver logo, se arrepende, tem humildade, olha, meu pai, me perdoa e tal, e vamos viver em paz. Pronto, está resolvido. Poucas palavras podem ser muito mais úteis do que um longo discurso. Aí ele dá uma dica, diga assim, ó, eu errei, perdoe-me, não quero mais fazer isso e quero corrigir minha falta. Acabou, resolveu o problema. Muito simples, poucas palavras. Porque quando alguém é ofendido, que vai lhe procurar, ele só quer resolver o problema. Ele só quer que você reconheça a sua falta mesmo e vive em paz, pronto. Se a pessoa não quiser viver em paz com você, ele nem lhe procura. Ah, deixa para lá mesmo, estou nem aí. Se a pessoa não me faz falta, esquece. Mas se a pessoa for lhe procurar, porque, dizendo que você ofendeu ela, porque ela quer resolver, quer viver em paz. Então, rapaz, me perdoe aí, véio, realmente vacilei e tal. Não viver em paz, vou fazer mais isso não. Pronto. Sarou, né? Curou a ferida. A necessidade de perdoar e ser perdoado. Aí vai ter que ficar para outro estudo, não dá tempo, né? Porque já vão dar 10 horas, senão, se eu for discorrer esse outro tópico, é arriscado dar 10h30, né? Tem mulher que ainda quer fazer almoço, né? Mas é um tema, irmãos, muito importante, muito edificante, nós precisamos, né, aprender dele a cada dia. E não é algo fácil. Você reconhecer que errou, pedir perdão não é fácil. Por quê? Porque envolve a humilhação. Nós que ofendemos temos que nos humilhar diante de Deus. E reconhecer, e rapaz, realmente vacilei, né? Vou ter que me arrepender e pedir perdão. Porque é a vontade de Deus. Não porque o fulano quer que eu me arrependa. Mas porque Deus quer que eu reconheça o meu erro, peça perdão e viva em paz. Porque a Bíblia nos ensina, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então nós temos que viver em paz. Se eu errei, tenho que me humilhar, pedir perdão. Se eu fui ofendido, tenho que me humilhar e liberar o perdão. É por isso que às vezes também é difícil perdoar, né? Porque também traz uma humilhação para nós. Porque a gente quer alimentar geralmente o ego. Não, o fulano tal fez isso comigo. Eu morro, mas não perdoo, né? Mas não é assim, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa humildade, a nossa obediência. Realmente, rapaz, não merecia um perdão não, que essa pessoa fez comigo. Mas Deus quer que eu perdoe, eu vou perdoar. Para a glória de Deus e não para a minha glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos traz edificação, nos traz conselhos para a vida, nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade para a Tua glória e assim vivermos na paz do Teu Santo Espírito. Pedimos que a cada dia possamos fazer a Tua vontade e não a nossa, que a Tua vontade esteja sempre acima de nós, que possamos ser obedientes à Tua palavra para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, que Deus os abençoe. Irmãos, nós estamos planejando